Gálatas capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 16. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo foi quem evangelizou os Gálatas. Ele fundou a igreja lá na Galácia, e depois ele saiu nas suas viagens, e ele escreve então uma carta de volta para essa igreja, ensinando e advertindo eles sobre o perigo que eles estavam correndo, porque Paulo fica sabendo que algumas pessoas estavam mudando o evangelho que havia sido pregado para eles, o evangelho da graça de Deus. Paulo fica sabendo que os Gálatas começam a receber um ensinamento de que eles tinham que seguir as doutrinas do judaísmo, tinham que guardar as festas, tinham que se deixar de comer alguns determinados alimentos, como se isso contribuísse para a salvação deles. E ele fica muito bravo, porque eles falam assim: de onde que vocês tiraram essa ideia? Vocês estão diminuindo o evangelho de Jesus, aquilo que Jesus fez na vida de vocês. Vocês foram chamados para a liberdade, para viver em liberdade. Vocês não estão mais debaixo desses mandamentos, dessas coisas legalistas. Vocês foram chamados para viver uma vida plena, em liberdade. Mas aí ele fala o seguinte também: olha, mas por outro lado, vocês não podem usar essa liberdade para fazer aquilo que vocês querem da cabeça de vocês. O que deve nortear vocês é o amor, vocês devem servir uns aos outros. E aí é que ele começa a falar a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. Não sei se você prestou atenção, quando a gente fala em obras da carne, normalmente as pessoas pensam nas coisas mais esdrúxulas e mais pesadas, do tipo alguma perversão sexual, algum adultério, algum tipo de coisa relacionado ao sexo, Mas se a gente for olhar a lista que Paulo faz sobre as obras da carne, tem muito mais coisas relacionadas à maneira como nós nos relacionamos, os problemas que nós enfrentamos no nosso relacionamento, fofoca, ira, confusão, divisões, facções, do que outras coisas mais. Então, Paulo está falando o seguinte: olha, existem algumas coisas que afastam vocês de Deus e impedem que vocês vivam aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Mas o Espírito de Deus em vocês pode produzir algo muito transformador. Paulo diz o seguinte: olha, existe uma luta no interior de vocês, que é a carne lutando contra o Espírito. Cada um está puxando para um lado. Agora, vocês têm que decidir para qual lado vocês vão caminhar. E ele fala isso no versículo 16, dizendo assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E aí ele segue dizendo, porque existe uma luta interior, uma luta dentro da gente, que nos faz ficar sendo puxados de um lado para o outro. E Paulo revisita esse assunto, um assunto que ele já havia tratado lá em Romanos, capítulo 7, versos 15 a 19, ele fala assim: porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir. Ele falou assim: olha, eu sei que é difícil, porque eu mesmo tenho dificuldades, eu não consigo entender o que acontece comigo, pois eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ele está dizendo que existe mesmo dentro dele, do próprio apóstolo Paulo, uma dificuldade de entender o que se passa com ele, porque ele fica dividido entre dois pensamentos. O versículo 16 diz assim: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum.
pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então ele fala assim, olha, tem alguma coisa dentro de mim, a minha carne, a carne que está contaminada pelo pecado, me leva a fazer as coisas que eu não quero fazer. Porque o meu espírito foi transformado, então o meu espírito quer fazer aquilo que agrada a Deus, mas a minha carne me impede de fazer. Então ele reconhece que existe uma luta dentro de nós, e que precisa ser travada, que a gente precisa saber como a gente vai vencer essa luta. As obras da carne e o fruto do Espírito demonstram de que lado nós estamos. Aquilo que nós temos seguido, aquilo que nós temos nos tornado mais vulneráveis. Se eu ando mais para o lado da carne, eu vou agir com mais carnalidade. Se eu ando mais para o lado do Espírito, eu vou andar e demonstrar o fruto do Espírito. E é exatamente isso que ele fala. Olha, não andeis segundo o Espírito, andai no Espírito, e assim vocês não vão satisfazer o desejo da carne. A dificuldade que vocês têm de cumprir o desejo do Senhor vai ser favorecida no sentido que o Senhor vai fortalecer você a cumprir a vontade do Senhor. Então, existe mesmo uma luta dentro de nós. E como é que a gente lida com essa luta? Como é que a gente resolve esse problema? O consenso do mundo é o seguinte, vão falar para você, não, você tem que se esforçar e tentar vencer as tentações para você conseguir andar perto de Deus. Não é isso que você ouve? Não, você tem que se esforçar para resistir às tentações. Não é isso que a gente ouve? Mas o Evangelho de Jesus é diferente. O Evangelho de Jesus faz a gente pensar de cabeça para baixo. Ele fala exatamente o contrário. Ele fala assim, andai no Espírito e assim vocês vão deixar de satisfazer as concupiscências da carne. Palavra difícil, né? Vão deixar de satisfazer os desejos da carne. O Evangelho pensa ao contrário. Ao invés de você ficar tentando com a sua força, não, hoje eu vou resistir, hoje eu vou ficar firme, não vou cair nesse pecado. Ele fala o seguinte, não é assim que você resolve a questão. O segredo para você lidar com as tentações, não é tentar resistir às tentações, é se aproximar do Senhor, é andar com o Senhor. Então, o que as pessoas, ao invés de fazer o que as pessoas dizem, que é tentar resistir às tentações, o Evangelho diz o seguinte, ande no Espírito, e assim vocês não vão satisfazer as obras da carne. O segredo, então, é andar perto do Senhor, é ficar submetido ao Espírito de Deus, é ter a nossa mente transformada, é ter a nossa mente treinada a ouvir a voz do Senhor. E aí, Paulo fala, o fruto, lá no verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Os comentaristas ficam se debatendo com uma coisa, um detalhe importante nesse texto, porque se você prestar atenção, a palavra que ele mostra é fruto e não frutos. O fruto do Espírito é uma coisa só. E aí ele dá uma lista de coisas que são o fruto do Espírito. Já quando ele fala sobre as obras da carne não está no plural, são várias coisas. Mas o fruto do Espírito é uma coisa só. É como se o fruto do Espírito fosse uma cebola, que tem várias camadas. E cada uma das camadas é o que compõe aquela cebola. É como se você recebesse uma casa. Uma casa é uma coisa só. Mas dentro da casa, quando você está dentro da casa, você tem segurança, você tem conforto, você tem alegria, você tem sustento, você tem provisão. Então, o Espírito é uma coisa só, o fruto do Espírito é uma coisa só, que se manifesta de várias maneiras. E como que ele se manifesta? Em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Isso diz o seguinte para a gente, que muitas vezes, algumas pessoas têm algumas características que podem ser confundidas com o fruto do Espírito. Tem pessoas que são naturalmente alegres, não é isso? Não tem gente que você chega perto dela, está sempre alegre? Isso pode ser o fruto do Espírito, mas também pode ser uma característica dela. Algumas pessoas são bem tranquilas, parece que elas estão sempre em paz. Mas como é que eu sei que o que a gente está vendo na pessoa é o fruto do Espírito?
quando essa pessoa manifesta não só uma característica, mas todas elas. A pessoa tá feliz, mas ela também é bondosa. Ela é bondosa, mas ela também é uma pessoa paciente. Ela é uma pessoa paciente, mas ela também tem domínio próprio. É tipo aquela pessoa perfeita, sabe aquela pessoa perfeita? Que tudo que ela faz é direitinho. Ela é boazinha, ela é legal, é amorosa, ela tem paciência com as pessoas, ela está sempre feliz, ela está em paz. Todo mundo gostaria de ser assim, não é? Quem não gostaria de ser assim? Eu quero dizer para você que você pode ser assim. Não é alguma coisa que a gente acorda e fala assim, não, hoje eu vou trabalhar a paz, porque hoje eu preciso estar mais em paz. Alegria, eu já sou uma pessoa mais ou menos alegre. Mas hoje eu vou trabalhar a paz, hoje eu vou ficar em paz. Ou, não, eu vou ter domínio próprio hoje. Hoje eu vou me controlar. Não é assim. Quando Paulo fala, ele fala sobre o fruto de quem? Do Espírito. É o Espírito que manifesta essas qualidades e essas características em nós. E a gente vai olhar e vai ver quais são as lições que a gente aprende com essa metáfora que Paulo está usando. Por que ele usa a metáfora do fruto? Porque ele pode nos ensinar muitas coisas. A primeira, quando ele fala sobre fruto, você deve saber que o fruto não é alguma coisa que acontece imediatamente. O fruto não nasce pronto. É um processo de crescimento que leva tempo. Na sexta-feira a gente teve a nossa célula aqui, e o pastor Natanael trouxe uma palavra a respeito dos talentos. Ele ressaltou que o texto diz que depois de muito tempo, o Senhor volta para ajustar contas com aquelas pessoas que receberam os talentos que o seu Senhor havia distribuído. Ou seja, o desenvolver ou multiplicar os talentos levou um tempo. Assim como o desenvolver do fruto é algo que leva tempo, é um processo na nossa vida. Então, como eu falei sobre fé que precisa ser treinada todos os dias, essas áreas da nossa vida vão sendo trabalhadas pelo Senhor todos os dias. Ele vai nos ensinando a ter paciência, Ele vai nos ensinando a sermos pessoas mais bondosas, a desenvolvermos amor pelas pessoas, a termos domínio próprio. Alguém já comeu uma uva que está verde e não está no ponto ainda? É ruim, não é? A gente precisa esperar a fruta estar no ponto para ela ser saborosa. A mesma coisa com o fruto do Espírito da parte de Deus na nossa vida. Então, o fruto nos ensina que a nossa vida com o Senhor e a manifestação do caráter de Jesus na nossa vida é um processo. Lá em Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso está falando da gente. A nossa vida com o Senhor começa ainda na escuridão, mas o dia vai crescendo, vai amanhecendo, até que o sol esteja no topo, iluminando todas as áreas da nossa vida. A nossa vida é isso, é um processo do Senhor na nossa vida. Nós estamos crescendo, estamos nos desenvolvendo no Senhor. É normal que hoje eu seja uma pessoa mais paciente do que eu fui ontem. É normal, é de se esperar que hoje eu ame mais do que eu amava na semana passada. Por quê? Porque hoje eu caminho mais perto de Jesus, eu tenho mais experiências com Ele, eu aprendi a enxergar e esperar nele a manifestação do seu poder na minha vida. Então, se a gente não está vendo a nossa vida crescer, tem alguma coisa errada. E a gente precisa se preocupar, e a gente precisa buscar em Deus o porquê que a gente não está crescendo e se desenvolvendo no Senhor. Porque o normal é que o fruto amadureça, e vai se tornando cada vez mais apetitoso. A nossa vida tem que causar desejo na vida das pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, puxa, eu quero aquilo também, eu quero o que ele tem. É um processo na nossa vida. Então, talvez leve tempo. Não fique frustrado se você está vendo um crescimento lento na sua vida. Porque o processo de crescimento depende de cada pessoa. Varia de pessoa para pessoa. Mas é o Senhor quem dá o crescimento. E nós precisamos esperar o tempo em que estaremos prontos para estarmos saborosos de verdade. Outra ideia que essa metáfora apresenta é que nós não precisamos entender o processo como um todo. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente não sabe por que está passando. Mas tudo aquilo que nós vivemos vai contribuir para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Lá em Marcos capítulo 4, versos 26 a 30, diz assim: o reino de Deus é assim como um homem que lança semente na terra
E depois ele vai dormir e se levanta de noite e de dia, e a semente geminasse e crescesse, não sabendo ele como. O agricultor, ele lança a sua semente e fica esperando ela nascer. Ele faz o que tem que fazer, mas ele não sabe o que está acontecendo debaixo da terra. A semente está coberta ali, ele não está vendo. E ele não precisa saber o que está acontecendo lá. O que ele precisa fazer é lançar a semente. Então, nós não precisamos entender os processos. Nós só precisamos crer que o Senhor, que é o agricultor, é capaz de fazer com que a semente produza o fruto que ao qual ela está destinada a produzir. Então, nós não precisamos entender todas as coisas. Eu só preciso confiar no processo pelo qual o Senhor está me fazendo passar. E isso me traz paz e alegria. Eu não preciso me preocupar. Eu simplesmente preciso esperar que o processo aconteça. Outra coisa importante que essa metáfora nos ensina é que o fruto só nasce se estiver ligado à árvore. Isso é uma coisa importante. Jesus falou o seguinte: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. Mas se vocês não estiverem em mim, vocês não podem fazer nada. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, é importante que nós estejamos ligados ao Senhor. Andemos com Ele. Recebamos do Senhor a seiva que vem dEle. Que nos dá força, que nos dá o alimento necessário para que a gente possa, então, produzir o fruto que o Senhor nos chamou para dar. O fruto também ensina que o fruto é uma evidência daquilo da árvore aonde nós estamos ligados. Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, versos 16 a 20, assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, se a gente está evidenciando frutos bons, significa que nós estamos ligados a uma árvore boa. E, ao mesmo tempo, se a nossa maneira de viver não mostra frutos bons, alguma coisa está errada. Significa que nós não estamos ligados à videira verdadeira, que é Jesus. A nossa vida precisa estar ligada no Senhor. Eu preciso me ligar ao Senhor. Eu preciso decidir andar no Espírito. É o que Paulo fala. Andar no Espírito é uma decisão. Como você quer andar? Que tipo de fruto você quer dar? Isso vai determinar com quem você vai andar. Se você anda no Espírito do Senhor, se você vive influenciado pela direção do Espírito Santo de Deus, o normal é que a gente dê frutos e frutos bons. Outra característica importante que essa metáfora nos ensina é que todo fruto, toda árvore precisa ser cultivada e cuidada. Ora, lançar a semente é uma parte do processo. Eu preciso aguar essa semente, eu preciso adubar essa semente, eu preciso podar. E a poda é um processo que pode parecer difícil. Né? Você vai estar cortando, vai estar impedindo que algumas coisas ruins cresçam naquela árvore. E a poda dói muitas vezes. E o Senhor, esse processo de poda na nossa vida, muitas vezes é doloroso. A gente não quer ser podado. Mas podar significa o Senhor cuidando da gente, nos limpando para que a gente dê mais frutos e possa crescer saudável. Está tirando de nós aquelas coisas que não vão nos ajudar a crescer. Pelo contrário, vão impedir o nosso crescimento. Então, nós precisamos lembrar que uma boa semente vai dar frutos se ela foi cuidada e se for cultivada. A gente vê alguma coisa parecida no Salmo 1, nos versos 1 e 2. Porque ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Isso é a maneira da gente cultivar essa semente. Jesus falou o seguinte: olha, vocês já estão limpos pela minha palavra. O meu pai é o agricultor e ele limpa vocês através da palavra. Se eu quiser ser uma árvore que vai dar bons frutos, se eu quiser cultivar a minha vida no Senhor,
eu preciso estar ligado à videira. E eu preciso ser limpo pela palavra do Senhor. É o que o texto diz lá no Salmo 1. Na sua lei medita de dia e de noite. A palavra do Senhor é que vai fazer com que eu possa andar no Espírito. E andar no Espírito é que vai fazer com que eu possa dar o fruto do Espírito. Manifestar as características de Jesus na minha vida, de modo que as pessoas sejam atraídas. O fruto também é algo que alimenta alguém. A árvore não come do seu próprio fruto, mas o fruto que a árvore produz serve de alimento para as pessoas, abençoa as pessoas. Eu não fui chamado para me alimentar de mim mesmo. Eu fui chamado para que a minha vida produza algo que possa abençoar as vidas. É isso que Jesus está falando. Nós somos, os frutos que nós damos para os outros. De modo que as pessoas possam ser abençoadas e assim conhecerem a essência da árvore da onde esse fruto sai. Já pensou nisso? Que aquilo que você produz, que você oferece para as pessoas, vai levar essas pessoas a conhecerem quem Jesus é. Vai levar as pessoas a conhecerem a doçura de quem é Jesus. Lá no Salmo 34 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Como é que eu vou provar do Senhor? Através dos frutos que eu e você damos. As pessoas vão experimentar a bondade do Senhor, a doçura do Senhor, o quanto o Senhor é bom, através da nossa vida. Essa metáfora então nos ensina que nós somos a oportunidade das pessoas experimentarem também a bondade e a doçura de quem é Jesus. Essa metáfora também diz que o Espírito é quem gera o fruto. Nós não somos capazes de gerar o fruto por nós mesmos. Como eu falei, eu não acordo de manhã falando assim: hoje eu vou ser uma pessoa bondosa, vou fazer força e vou conseguir ser bom. Não é assim. É a manifestação do Espírito Santo na minha vida que vai produzir essa diferença em mim. A obra da carne é alguma coisa que a gente faz, mas o fruto é alguma coisa que o Senhor faz em mim. Percebe a diferença? Então, eu não preciso ficar escolhendo qual parte do fruto eu vou manifestar. O fruto é uma coisa toda, é uma coisa só. E isso deve me trazer alegria, porque eu vou ser uma pessoa completa em Jesus. Eu vou manifestar de maneira integral o caráter de Jesus. A sua bondade, a sua justiça, a sua paciência, o seu amor, o domínio próprio. Quantos de nós temos dificuldade em nos dominar, na verdade? Seja na hora de comer alguma coisa, seja na hora de assistir alguma coisa, seja na hora de estar dirigindo no trânsito, de ficar com a boca fechada, de não reclamar dos outros. Mas o Senhor pode fazer uma transformação na nossa vida, manifestando o seu poder em nós, na medida em que nós andamos no Espírito. E andar no Espírito é isso, ouvir a voz do Senhor, é sermos influenciados pelo caráter de Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Como que Jesus responde a essa questão? O que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto? Como é que eu vou responder a isso? Sabe, gente, às vezes as pessoas falam assim: pastor, você podia orar por mim? Ou você podia me dar uma palavra de conselho? Eu precisava de um aconselhamento nessa área. E no fundo, eu não tenho nada de novo para te falar. A palavra de Deus é a base de todo conselho. Não adianta eu falar para você fazer alguma coisa se você não fizer. Às vezes a gente se ilude e acha que um aconselhamento é como se fosse um comprimido que você toma e no dia seguinte vai estar tudo certo. Não é. Se aquilo que eu falar para você, você não colocar em prática, se aquilo que da palavra de Deus não fizer parte de você, você não receber aquilo e falar assim: eu vou obedecer à voz do Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer, não vai mudar nada na sua vida. Por isso que eu insisto nessa questão da gente treinar a nossa fé. E toda oportunidade que você tiver de treinar a sua fé, você vai ser fortalecido, não só naquela área específica, mas em todas as áreas da sua vida. Você vai ver o Espírito de Deus se manifestando na sua vida. Seja para cura, seja para um milagre, seja para uma resposta, seja para uma questão financeira. A fé move todas essas coisas. O que a palavra de Deus diz? Que o justo viverá pela fé. Eu preciso fazer com que minha fé cresça.
E andar no Espírito significa ouvir a voz do Senhor e colocar a sua voz em prática, os seus ensinamentos em prática, de modo que eu possa ver o Senhor fazendo na minha vida. Quem não quer ser manso, ter domínio próprio, ter paz, ter alegria, ser uma pessoa bondosa? Todos nós queremos isso, não é? E mais, nós queremos estar perto de pessoas que são assim. Mas nós podemos começar essa transformação e essa revolução. Eu posso ser alguém cheio do Espírito do Senhor, que manifesta os dons do Espírito, o fruto do Espírito na minha vida. E me tornar alguém que as pessoas olham e falam assim: eu quero estar debaixo dessa árvore aí. Eu quero estar debaixo dessa sombra. Eu quero estar debaixo desse lugar onde existe provisão, onde existe alimento, onde eu sou suprido. Você e eu podemos ser pessoas assim. Não é pela nossa força, gente. Não é pelo que eu vou fazer, mas é aquilo que o Senhor vai produzir em mim. Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer nada. O que o galho faz para produzir fruto? Simplesmente está ligado na videira. É só isso que ele faz. O galho não fica fazendo força. Sai fruto, sai fruto. Não é assim. O único trabalho dele é estar ali, permanecer em Jesus. É deixar que a luz de Jesus, que a força de Jesus, que a seiva de Jesus me alimente, produza em mim o resultado que eu estou esperando no Senhor. Então, se existe uma luta sendo travada dentro do nosso interior, na qual muitas vezes nós fracassamos, nós falhamos, como que a gente resolve isso? Andando no Espírito. E se você prestar atenção, a palavra andar aparece 2 vezes nesse texto. A primeira é um andar mais genérico. Mas a segunda vez, que aparece no finalzinho do texto, diz assim: então andemos também, se vivemos pelo Espírito, andemos no Espírito. E aqui a palavra dá a ideia de uma fila indiana, sabe? Uma fila, vai todo mundo, soldados marchando na direção, todos marchando igualzinho, de acordo com uma direção. E é isso que o Senhor espera da gente. Andar no Espírito de acordo com a sua vontade, segundo o parâmetro do Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo como modelo para nós. O Espírito Santo, mais do que estar conosco, ele está dentro de nós. Ele habita em nós. Ele pode produzir vida, porque ele está dentro de nós. Andar com o Senhor significa ouvir a sua voz, fazer a sua vontade. Então, se existe uma luta dentro de nós, ela pode ser vencida não pela nossa força, não pela nossa vontade de resolvermos, mas em andarmos com Ele, seguirmos o seu modelo. Jesus falou assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O que significa tomar o jugo de Jesus? Significa andar do lado dele. O jugo é uma peça que une 2 animais, de modo que esses animais andem juntos. Se eu tenho o mesmo jugo de Jesus, para onde Jesus vai, eu vou. Eu perco a minha habilidade de fugir. Eu perco a minha habilidade de fazer aquilo que eu quero. E é isso que Jesus está falando: vem andar comigo. Cola em mim e você passa de ano. É isso que Jesus está falando para nós. Viver e andar pelo Espírito é tomar sobre nós o jugo de Jesus, é andar com Ele. Quem aqui não quer ter paz, alegria, amor? Eu quero. Então, ande com o Senhor, ouça a sua voz e deixe que o Espírito do Senhor produza na nossa vida esse fruto que vai alimentar as pessoas, que vai fazer da gente pessoas plenas, pessoas que vão cumprir o propósito do Senhor para a nossa vida. Quero terminar dizendo aquilo que Jesus diz lá em João 15, verso 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O fruto é fruto da obra de Jesus. É Jesus quem produz. Não é pela nossa força, nem pela nossa capacidade. Eu não sou alegre porque eu tenho essa capacidade em mim. Eu não sou paciente porque eu tenho essa capacidade em mim. Mas é porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus, me transformou. E produz algo novo, completo. E manifesta todas essas coisas na minha vida. Para a glória dele e para abençoar a sua vida também.